Olá, tudo bem? Nós estamos aqui, hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mais precisamente no gabinete do desembargador Guilherme Gutenberg Isaac Pinto, que nós vamos entrevistar hoje e saber um pouco da sua história de vida, da sua carreira jurídica, como que ele chegou até a esse presente cargo e como que foram os seus obstáculos, seus sucessos na carreira e como que isso aconteceu. Primeiramente, eu quero agradecer ao desembargador Guilherme por proporcionar para nós essa experiência, né, para tanto os alunos de faculdade quanto os egressos que acabaram de sair e passar na prova do AB. Muitos deles não têm, né, conhecimento ainda de vida jurídica, só fizeram um estágio, não têm esse conhecimento. É bom para eles saber ter um norte, um caminho e saber que eles vão ter que passar por dificuldades para poder chegar, por exemplo, onde o senhor chegou. Né? Então é uma história de vida muito interessante para nós. E então a ideia aqui é fazer um bate-papo. Né? Então assim, eu gostaria assim, de saber tudo da vida do senhor, né? Mas o senhor fica à vontade para, né, para nos esclarecer. A primeira pergunta é saber do senhor onde o senhor nasceu. Como é que a família do senhor, quantos irmãos foram, como é que o senhor começou? Eu agradeço a oportunidade, é um privilégio sempre poder falar um pouco da minha vida, do trabalho, de onde Deus me trouxe até agora, do que Ele reservou e reserva para mim ainda. E, acima de tudo, esse contato com os alunos, os acadêmicos, os recém-formados de direito, em que eu tenho o maior respeito e lembro está na massa do sangue, né? A gente passou por isso anos passados. Mas a minha história é uma história um tanto quanto simples, Geraldo. Eu nasci na cidade de Anápolis, em abril de 1960. Sou napolino com muito orgulho. O embaixador Marcos brinca muito que Anápolis é o centro do universo. É verdade. Mas é o centro do nosso coração. Cidade acolhedora. Sou originário de família libanesa, misturada com português e alemão. Meu pai tem ascendência portuguesa e alemã. E minha mãe é filha de libaneses. E aos 3 anos vim para Goiânia, estudei. Desculpa interromper, o pai do senhor e a mãe do senhor faziam o quê? Que eles... Minha mãe, na época, né, no final dos anos 50, minha mãe graduou, era normalista. O normal era o chique, era o bom para as moças, normalista, ser professora, ser educadora, né? Meu pai não, meu pai veio de uma origem mais humilde e começou a trabalhar em Anápolis, numa loja de carros, passou a ser vendedor, depois no comércio, depois foi proprietário de posto de gasolina, veio para Goiânia no mesmo ramo, teve supermercados aqui e, por fim, no ano de 69, ele passou no concurso para o cartório de registro geral de imóveis e tabelionato na cidade de Goiás, quando nos mudamos para lá nos anos 1970. Mas o senhor estava contando, então primeiro o senhor saiu de Anápolis e veio para Goiânia? Para Goiânia. Tá. Vim para cá, morei aqui, estudei aqui no Colégio Marista. Ah, que legal. E fui para Goiás, estudei no Colégio das Irmãs Dominicanas, lá no Colégio da Sília, Colégio Santana. Sim. Terminei, na época, né? Terminei o meu ginásio, que seria a primeira fase, o ensino fundamental 1, né? Da primeira fase, ali, veio para a segunda fase. Na época não tinha 9º ano, era até 4ª série ginasial. Isso. E aí vim para Goiânia morar aqui no começo de 75, fazer o 2º grau, que era o científico na época, 1º, 2º, 3º ano científico. Estudei no Colégio Carlos Chagas. Sim, Tive vários professores que são médicos aqui em Goiânia hoje, alguns literatas, Academia Goiana de Letras, foram 4 professores muito bons. Eu fui privilegiado com os meus professores de 2º grau. Tenho boas lembranças de todos. Inclusive, o saudoso Agenor Cansado, irmão do Dr. Miguel Cansado, era o proprietário e diretor do Colégio Carlos Chagas na época. Fiz vestibular para medicina na UFG, em dezembro de 77. Saiu o resultado no começo de janeiro, eu não fui aprovado. E, por sugestão do meu pai, fiz matrícula na antiga Universidade Católica, hoje PUC, para Direito, dizendo que era um curso muito bom, que advogado era muito bom, muito bem visto, e era bom para ganhar dinheiro, oferia boa renda e tal. Não se falava em concurso naquela época, porque concurso, magistrado, Ministério Público era muito mal remunerado. Verdade. Estado atrasava muito pagamento, 3, 4 meses de atraso. E eu fiz o curso de Direito e passei no curso de Direito. Pois é, mas esperei um pouquinho. Achei interessante isso aí. O senhor tinha desejo de ser médico?
Deixa eu te contar, a minha família, libaneses, Aham. ou são empresários ou são médicos. Você pode observar as famílias árabes aqui do estado de Goiás, Entendi. tem 3, 4, 5 médicos. Eu já tinha médicos na família. 2 tios médicos, 2 primos médicos, inclusive estão aqui em Goiânia hoje, os primos estão vivos aqui em Goiânia, mais velhos que eu. Então, fazer medicina. Pois é, mas o senhor fez teste de vocação? Não. Pois é, eu porque não fiz. ninguém fazia isso naquela época, né? Não Eu existia também isso, não fiz não teste de existia. vocação. E mesmo hoje, você vê pessoas que fazem teste vocacional, fazem outro curso, se revelam excelentes profissionais, ou faz o teste vocacional, gradua naquele curso, e depois de já graduado, faz outro curso. Porque tem vontade. Eu conheço inúmeros médicos hoje que fazem faculdade de Direito, porque fascinam pela ciência jurídica. Não, e eu estou falando exatamente por isso, porque eu falo isso para os alunos. Assim, às vezes você cai de paraquedas no curso de Direito, mas se encontra lá, que eu acho que é o caso, né? Mas aí conta, aí o senhor foi fazer a matrícula no curso de Direito. Passei no vestibular, fiz a matrícula, eu ainda não tinha 18 anos, eu faria 18 anos em abril, ingressei na faculdade com 17 anos, e comecei a fazer Direito. Lá, o básico era ali onde hoje é a matriz da Católica, aquela igreja lá da Universidade Católica, eu lá na fiz praça. o básico lá também. Era lá o básico. É. Comecei a ter algumas matérias de profissional que, atravessando a praça, era ali onde é a administração de a reitoria. Isso. Lá era o profissional do Direito. Exato. Profissional de Direito e Psicologia lá. Legal. E fui gostando do curso de Direito. Fui um aluno mediano, concomitante com a faculdade, já com 19 anos, eu me apresentei para o serviço militar e fui aprovado para o curso de oficiais R2, NPOR. O NPOR. Eu sou segundo tenente da reserva do Exército hoje, né? Fiquei 1 ano e meio no quartel, o que foi responsável por eu atrasar em um semestre na minha faculdade, por conta das faltas. Eu tive dificuldade de estar presente em algumas matérias que eram requisitos para o semestre seguinte. No caso, estágio 1, que ainda não sei se ainda tem essa cadeira na PUC hoje, mas estágio 1 que era pré-requisito para estágio 3. Então eu atrasei um semestre por conta de falta, por conta do tempo meu no quartel. Mas eu faria tudo de novo porque foi uma experiência maravilhosa, foi 1 ano e meio maravilhoso de vida, de aprendizado, de disciplina e hierarquia, que eu respeito muito. Colei grau... Então o senhor saiu de lá como? Segundo tenente do Exército. Segundo tenente. O qual o posto que eu ocupo até hoje como reserva, né? Sim, sim. Colei grau, formei em julho de 83, já com 23 anos. E aí, por ter formado, fui para a cidade de Goiás. Meu pai estava lá, era cartorário lá. Minhas irmãs mais novas tinham vindo para Goiânia para estudar. Meu irmão já estava em Goiás casado. Nós somos 4 irmãos. Eu sou o mais velho. Chegando em Goiás, na cidade de Goiás, 1980, nos anos 80, a advocacia lá era muito arcaica, muito primária. Tinham 2 ou 3 advogados lá que monopolizavam o mercado, mas uma advocacia muito caseira. Não era um mercado de Goiânia emergente como foi nos anos 80, né? Que os grandes escritórios hoje de Goiânia vêm reflexo dos anos 80. Década de 80, é verdade. Com certeza, né? Com certeza. Os grandes professores aí, os mestres de direito, vêm reflexo dos anos 80. E eu comecei a trabalhar com direito, mas assim, uma petição eventual. Eu era advogado e comecei a trabalhar com comércio. Por quê? Minha vida toda, eu nunca quis presente caro, eu gostava de receber gado. Então já tinham algumas reses na fazenda do meu pai. Comecei a mexer com gado, ia na fazenda, voltava. Comprei a agência lotérica da cidade de Goiás. Só tinha uma agência lotérica, hoje tem 2. Que é uma boa fonte de renda. CCP é missionário da Caixa Federal. As agências lotéricas funcionam em regime de permissão. Então lá você comercializa as loterias da Caixa, os bilhetes da Loteria Federal. Mas essa permissão que o senhor obteve foi com... Eu adquiri de um outro. Pois é, mas com renda de honorários. Eu era remunerado na proporção de 9% da venda da agência lotérica. Sim, entendi. Entendeu? Era uma renda que na época dava ali 10, 12 salários mínimos mês, mais ou menos, líquido. Né? Atrelado com a minha movimentação de fazenda, eu peticionava uma vez por mês, 2 processos por ano, uma advocacia bem eventual. Sim. Mas Deus já me direcionava desde aquela época. Eu não atingia um objetivo financeiro, uma segurança financeira, que eu almejava. E fui insistindo na cidade de Goiás, até que eu resolvi, no estalo à noite, deitado, eu vou mudar para Goiânia amanhã. E coincidiu de ser dia de Reis, dia 6 de janeiro de 92, quando eu resolvi vir para Goiânia. Vim para cá,
procurando o que fazer, como é que eu vou advogar numa cidade em que eu sou um ninguém. Então, aluguei uma sala pequena para ter o escritório, estava começando o computador. Nessa época, para a gente ainda era máquina elétrica. Sim. E montei essa sala, comprei um computador de tubo, comprei uma farmácia também aqui em Goiânia, tive atividade, fui empresário do ramo de farmácia e comecei a advogar. 95, farmácia já complicada, já por conta da RJ das redes Santa Marta, as farmácias muito entraram em derrocada aqui. E eu fui junto. Fiquei só com o escritório, bem modesto, bem... Então, o senhor mudou para cá em 93? 92. 92 e 95, então o senhor fechou a farmácia. Fechei, aí dediquei... Ficou só na advocacia. 96, foi exatamente a advocacia, 96. 97, eu fiz uma sociedade advocatícia com mais 2 colegas, éramos 3, aumentamos uma sala maior, onde nós 3 trabalhávamos dentro dessa sala, com uma divisão para uma secretária, bem modesto. 98, o doutor Eládio Amorim, advogado que eu respeito muito, um grande amigo, e um dos responsáveis por eu ter chegado onde eu cheguei. Digo responsável porque foi um entusiasta da minha carreira, uma pessoa que sempre acreditou em mim. Me indicou, em 97, para integrar o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Ele participava, né? Ele era presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Isso. E conselheiro da OAB. Conselheiro federal também. Isso. E eu aceitei com muita honra integrar o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, em 98, onde eram apenas 21 membros, eram 3 turmas de 7. Perdão. Eram 3 turmas de 5, eram 15 membros, eram 3 turmas de 5. Eu entrei na vaga deixada pela doutora Sheila Mortosa, que havia se licenciado para dar à luz o seu primeiro, segundo filho, não me lembro. E ali, quando eu entrei no TED, vendo aquela atividade do Tribunal de Ética, eu apaixonei por ser um julgador. Apaixonei. Nunca faltei, foram 13 anos e 9 meses ininterruptos, integrante do Tribunal de Ética. Nunca faltei a nenhuma sessão do Tribunal de Ética. Cheguei a levar minha filhinha, com 3 meses de nascida, no bebê conforto, porque a mãe não estava podendo ficar com ela, para estar na sessão comigo. As secretárias cuidavam dela, deram uma madeirinha enquanto eu estava na sessão do Tribunal de Ética. Legal. Então nunca faltei a sessão. Tamanha paixão que eu tinha por fazer aquele ofício. Ali eu me identifiquei muito, e já em 2002, 2003, quando o desembargador, o último egresso da OAB, não me lembro se desembargador Charife, desembargador Paulo Teles, não me lembro agora qual deles, teria vindo da advocacia. Eu sei que eu falei assim, eu quero tentar um dia virar desembargador na vaga do 5º Constitucional. Foi 2002, 2003, começou, no meu momento não é agora, eu não tenho projeção, nem handicap profissional e político para chegar lá. Mas um projeto futuro. Sim. Então comecei, dada já estava com quase 5 anos no Tribunal de Ética, e apaixonado por julgar, por participar da sessão de julgamento, por ver a sustentação oral do advogado representado ou o seu representante legal ali, por debater o processo com os meus pares de Tribunal de Ética, então apaixonei. 2009, foi criada mais uma vaga para o 5º e foi destinada ao 5º egresso da OAB, que seria a 4ª vaga, para empatar em número de vagas aqui dentro, que o MP já tinha 4 representantes aqui dentro. Sim. E essa vaga caiu na escolha do desembargador Norival de Castro Santo Tomé, que está aqui até hoje com a gente. Era procurador do Estado na época. Procurador do Estado, ele foi promotor. Isso. Virou procurador em 88, 89, e aí virou desembargador. Ficaram 4-4, ficaram 8. Meu professor, Geraldo Gonçalves, esteve acometido, mas aí vamos tratar, tem um outro pedaço. O desembargador Paulo Teles, que foi presidente até 2010, resolveu aposentar precocemente, antes dos 70 anos na época, que hoje são 75, e surgiu a vaga dele em setembro de 2012. Quando, em conversa com os meus sócios de escritório, falei assim, vou tentar meu nome agora. Então, eu estava, na época, com 52 anos. Eu era vice-presidente do Tribunal de Ética, o doutor Isaac Lustosa era presidente.
como eu não tinha sido votado como membro do conselho, eu poderia renunciar ao meu cargo e concorrer. Exato. Não pode estar vinculado quem é votado no triênio não pode concorrer a essa vaga do quinto. Certo. Quem foi nomeado pelos eleitos como membro de comissão ou de tribunal pode concorrer. Renunciei à vaga de vice-presidente, fiz a minha inscrição e comecei a carreira política ali dentro. Eu nunca tinha feito política. Em quase 14 anos de tribunal de ética, eu nunca tinha feito política. Os conselheiros sabiam que existia um juiz, Guilherme Isaac, que estava lá já por 14 anos, o mais antigo do tribunal de ética, 14 anos seguidos. Não foi, fiquei nesse triênio, depois voltei, não. Ininterrupto fui reconduzido até completar 13 anos e 9 meses, quando eu renunciei para concorrer. Só um minutinho. O senhor acha que ali o senhor construiu voluntariamente ou involuntariamente isso? Porque do jeito que o senhor fala, o TED significou para o senhor um divisor de águas na minha vida profissional, abriu, inclusive. Sim, com certeza. Passou a conhecer vários advogados, Eu fui convidado, depois do primeiro triênio, já em 2002, com a primeira eleição do Miguel Cansado, o Felicíssimo foi reeleito. Eu fui, você quer continuar no TED? Quero. Quando o Miguel Cansado veio para a sucessão do Felicíssimo, lembro. O senhor não quer ser conselheiro, não? Tem vaga? Eu falei, não, quero continuar no TED. E assim foi sendo na reeleição do Miguel, na primeira eleição do Henrique Tiburcio, não, quero continuar no TED. Nunca quis ser conselheiro, quis ser juiz do Tribunal de Ética, porque eu sentia bem fazendo aquilo. Gostava, nasci para isso. Nasci para isso. E surgiu essa vaga do desembargador Paulo Teles, fomos 23 membros lá para a OAB. A diretoria da OAB, então composta do doutor Henrique Tiburcio, Macalé, doutora Márcia Queiroz, doutor Enil e doutor Júlio Meirelles. Eram 5 dirigentes. Eles tinham 6 nomes para fechar essa lista de 6 nomes, de 6 vagas, né? E o meu nome não era nenhum desses 6, mesmo tendo sido juiz do TED até aquela época por 13 anos e meio. Pertencente àquele esquema dominante na gestão, eu não tinha a preferência da diretoria. Mas nas minhas visitas aos conselheiros, que eu chamo de baixo clero, eu acho que eu causei uma empolgação pela minha maneira de me expor, pela minha vontade, tanto assim que eu ingressei dentro dos 6, como o 5º nome mais votado. Quinto nome mais votado. Éramos 6 vagas. Passaram 6 de uma vez só, a primeira vez que no escrutínio só passaram 6 nomes, não tiveram mais outro escrutínio. Bati candidatos fortes da diretoria para poder ingressar nessa 5ª vaga. Pois é, para quem não estava nem entre os 6, não estava, virou não. o 5º mais votado. E tinha que ter 25 votos para poder entrar na lista, 24, eu entrei com 32 votos. Pois é. E aí participei, daí foi outra guerra, Tribunal de Justiça. Sim, segunda etapa. Segunda etapa. Eu ainda pouco conhecido como político, mas conhecido como advogado militante nas câmaras cíveis. A minha vida toda, eu sempre fiz uma advocacia cível. Eu nunca me senti à vontade para advogar no crime do qual o senhor é catedrático, professor de processo penal, é assessor no gabinete criminal aqui, gosta. Tive o privilégio de ter comigo por algum tempo como meu assessor cível, mas o mundo, né, do crime chamou para prestar seu serviço. No bom sentido, No né? bom sentido, claro. No bom sentido, claro. Eu nunca me senti à vontade, eu digo muito que eu fui um péssimo advogado. Péssimo advogado. Por quê? Eu nunca desvinculei. Quem vê falando acha que é verdade. Eu fui um péssimo advogado por uma única razão. Mas se fosse, eu não estava aqui. Eu sempre advoguei atrelado às minhas convicções morais. Sim, entendi. Isso para o profissional do direito não é muito bom. Eu entendo onde o senhor quer chegar. O advogado tem que defender o seu cliente sem julgar o seu cliente. Esse é o bom advogado. Acima de tudo, ser correto, ser honesto, ser íntegro com o seu cliente. E sem fazer juízo de valores com o seu cliente. Mas eu nunca dei conta de agir assim. Eu sou muito... O senhor se emocionava com a causa. Eu sou muito apaixonava pela causa. Eu sou muito exigente com os meus filhos. Sempre fui. E eu não hesitaria em entregar o meu filho a prestar conta por um erro. É mesmo? Nunca imaginei isso. Não hesitaria. Já fiz meus filhos passarem por situações constrangedoras para reparar erros, pedir desculpa
publicamente já fiz isso. Eu estou brincando porque quando eu trabalhei aqui com o desembargador Guilherme, isso acontecia conosco, tá? Ele tratava a gente assim como ele está falando que ele trata os filhos, tratava a gente também. A gente era muito cobrado tanto pelo serviço quanto pela ética, né? Exatamente, por esse respeito, por tratar bem o advogado, por tratar bem as pessoas que aqui frequentam. Então eu assim, nunca dei conta de desatrelar o Guilherme moralmente do Guilherme profissionalmente. Então eu fazia um juízo prévio, eu já julgava o meu cliente ali na mesa quando ele ia conversar comigo. Por inúmeras vezes eu dispensei serviço quando não estava à vontade para trabalhar, porque é contra as minhas convicções, meus valores morais. E o bom profissional do direito não leva isso em conta, ele leva o trabalho que ele vai fazer. Isso aí, se o cliente está postulando uma coisa ética ou não, ilícita civil ou não, ilícita do ponto de vista penal ou não, é um problema que o profissional tem que resolver. Né? Desde o direito da antiguidade, antes de Cristo, já existia o direito de falar, de resposta. Todos têm o direito de defesa. Todos têm o direito de defesa. Né? O próprio Jesus Cristo veio para resgatar os pecadores, perdoar que eles cometeram, né, um ilícito. Né? Então, mas eu não me sentia à vontade. Por isso eu fiz uma advocacia civil por 30 anos, uma advocacia civil de arroz com feijão. Né? Me sentia muita vontade sempre. E vinha sustentar nas câmaras cíveis. E como o meu escritório, em 2001, a gente participou de uma licitação, modelo credenciamento, na antiga CELG, hoje Enel. E fomos aprovados, juntamente com outros 16 escritórios, éramos 17 escritórios aqui da capital e do interior, que defendíamos a CELG em todo o estado de Goiás. 2001. Lá fiquei como defendendo a CELG até 2017, quando a Enel rescindiu os contratos com os escritórios. E fiquei conhecido como advogado da CELG, porque eu sustentava, mesmo não remunerado, eu vinha sustentar os processos da CELG. Ao profissional do direito, ao advogado, ele merece ser remunerado por tudo, inclusive por sustentar oralmente perante os desembargadores. Mas eu me sentia, confesso, Geraldo e ouvintes, eu me sentia muito mais à vontade, muito mais minha praça, sustentando nas câmaras cíveis, do que fazendo uma audiência com o magistrado, uma testemunha. Eu adorava sustentar. Tanto assim, que nessa última inscrição minha, no processo de comprovação da minha prática forense, eu anexei lá a prática de segundo grau, onde nos últimos 10 anos, de 2018 a 2008, eu proferi mais de 500 sustentações orais aqui no Tribunal de Justiça. Mais de 500, não sabia que tinha tanto. Mas eu já fui conhecido em 2013, o senhor é advogado da CELG, né? Advogado da CELG, porque eu sustentava pela CELG aqui, sempre. Não era muito fácil sustentar. Responsável objetiva, direito do consumidor, a empresa é muito grande, desencontro do comercial da empresa com o jurídico da empresa, então muita coisa feita de forma equivocada, juizado bombando na época, sim, inversão do ônus da prova, e não era difícil, não era fácil a gente ter sucesso. Mas ainda assim a gente conseguia, alguns pela persistência, né, e pela doutrina lá dentro da empresa, dando uma outra visão jurídica para a empresa. Tivemos uma parceria muito grande lá, do então procurador jurídico, Dr. Carlos de Freitas Borges, que foi procurador-geral do município de Goiânia. Dr. Carlos, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro e respeito pela sua postura profissional, pela sua postura moral, um homem muito íntegro. E fui conhecido, consegui um sucesso. Viemos numa lista sextupla, desembargador Nicomedes, desembargador Itamar, doutor Dalmi Faria, doutor Isaac Lustosa, doutora Maria Tereza Lencastre Veiga e eu, Guilherme Isaac. E consegui ingressar essa lista tríplice já nessa primeira vez. Fevereiro de 2013. Figurou na lista tríplice. Desembargador Nicomedes, desembargador Itamar e o Guilherme Isaac. Onde em março o doutor Marconi Perillo, então governador, nomeou o desembargador Nicomedes. Mas para mim já foi um orgulho enorme. Os senhores não podem imaginar o privilégio, o orgulho pessoal de figurar numa lista tríplice no Tribunal de Justiça. Sem política, sem ninguém trabalhando, apenas pelo reconhecimento profissional. Quando o senhor fala que fez política, é ir conversar com as pessoas. Desembargadores, né? Eu estou vindo nessa lista, existe a vaga do 5º prevista na Constituição Federal, muito me honraria integrar esse tribunal, vocês conhecem o meu trabalho, sempre atuei aqui e tal. Então, esse reconhecimento para que eu figurasse, para o governador poder me escolher, foi muito honroso para mim. Pois é, então eu posso dizer que a segunda janela foi a sustentação oral. Com certeza, para que eu pudesse ingressar
no O tribunal, senhor ficou conhecido pelo tribunal? pela atuação profissional minha. O senhor já era conhecido pela advocacia goiana, atuando no TED? Atuando no TED, o conselho me conheceu por ser juiz do TED por quase 14 anos. E aqui no tribunal eu fui reconhecido não por pedido político ou pedido externo, mas fui reconhecido pela minha atuação como desembargador atuante nas câmaras, como advogado atuante nas câmaras cíveis. Né? Como no caso... O advogado da CELG. Da CELG, exatamente. Nesse mesmo ano, o então desembargador Floriano Gomes, indicação do governador Marconi Perillo, aposentou no mês de abril. Surgiu uma nova vaga para a indicação do 5º da OAB. E eu, pronto, lá me inscrevi. Dessa feita, o conselho, já sabendo quem que era o Dr. Guilherme Isaac, de 44 votos possíveis, eu tive 40. Nossa. Ingressei em primeiro lugar juntamente com o desembargador Itamar. Fomos 6 nomes. De novo, não tive apoio da diretoria, mas o conselho já me queria maciçamente. Chegamos aqui no tribunal, da vez passada, eram 15 desembargadores. Só interrompendo o senhor, quando o senhor fala que não tinha um apoio da diretoria, é porque a diretoria preferia que fosse o Itamar? Não. A diretoria tinha 6 nomes para compor a lista. A diretoria da OAB, a gestão... Ela sempre coloca... nós achamos uma vez que, olha, nós sugerimos para vocês esses nomes. O senhor não estava entre os 6? Não estava de nome entre os 6. De novo? De novo. Entendi. Então, não, perfeito. É muito bom saber disso, porque eu particularmente, eu advoguei durante 8 anos, mas eu não participei de diretoria da OAB, não conheço esses meandros e tal. Eu tenho amigos que são advogados e aí me contam, né? Então, como é que hoje eu participo um pouco do que acontece lá dentro, mas eu não sabia que era assim. Então é bom saber. A diretoria escolhe, mas indica, né? Fala assim, a gente gostaria muito que fossem esses Nós presumimos, a diretoria tem liderança sobre o conselho. Quando a diretoria é eleita, ela vem com todos os seus conselheiros. Os seus conselheiros vêm junto. Então, ali, quantos conselheiros titulares? 39, mais 5 diretores, 44. A metade de 44, 22. Então, para passar na lista sexta, você tinha que ter a metade mais 1. Os que atingissem, os 6 primeiros que atingissem essa votação, formava a lista sexta. Entendi. Tá certo? E eu também não era um dos 6 nomes sugeridos pela diretoria. Entendi. Passei por isso de novo. Mas dessa vez, ao invés de 32, tive 40 votos. Entrei com muita honra, muito orgulho. Viemos para o tribunal. Um detalhe. Na lista que o desembargador Nicomete foi nomeado, na vaga do desembargador Paulo Teles, a primeira lista de 2013, o órgão especial era composto por 17 desembargadores, os 17 mais antigos, dos quais tinham 15 presentes na votação, ou seja, passava nessa votação os 3 que obtivessem 8 votos ou mais. Certo. Então, no primeiro escrutínio, o desembargador Nicomedes passou com 9 votos. No segundo, o desembargador Itamar passou com 10 votos. E no terceiro, houve empate. Maria Tereza com 7 votos e eu com 5. Fomos os 2 mais votados. O doutor Dalmi teve 3 votos, totalizava os 15. Fomos para o escrutínio de desempate, a doutora Maria Tereza e eu, para ver quem teria 8 votos ou mais. Falei, bom, dessa vez não tem chance, ela precisa de 1 voto, eu preciso de 3 para poder entrar. E, mais uma vez, eu vi que o tribunal me reconhecia, porque a doutora Maria Tereza manteve os 7 votos, e eu passei para 8, de 5 para 8. O senhor ganhou os 3. Os 3. E ingressei na lista tríplice, de novo. Entendi. É a primeira vez, né? É a primeira Já vez. dessa outra vez, eram 15 votantes novamente. 15 votantes. E éramos, o desembargador Itamar e eu, já de listas antigas. De listas antigas. No primeiro escrutínio... Quem foi o terceiro? Não era a doutora mais, não, né? Não. Nessa lista, nós vamos contar para você a particularidade. Apareceu um candidato novo, com apoio do governador Marconi Perillo e de alguns membros da OAB, o doutor Luiz Medeiros, sobrinho do Vanderlei Medeiros. Ah, tá. Luiz Medeiros. Luiz Medeiros. E fomos para a votação da lista tríplice. Resultado, primeiro escrutínio entrou o desembargador Itamar com 11 votos dos 15 possíveis. No segundo, entrou eu com 13 dos 15 possíveis. E no terceiro entrou o doutor Luiz Inácio Medeiros com 12 dos 15 possíveis. Quer dizer, embora eu tenha entrado no segundo escrutínio, o primeiro votado foi o desembargador Itamar, eu entrei com mais votos do que ele. E o desembargador Marconi acabou nomeando o desembargador Itamar. Mas, de novo, eu vim cá, agradeci
os desembargadores pelo reconhecimento. Dessa vez, de 15 votos, eu tive 13. Da primeira vez, eu teria tido 8 de 15. Não desisti do meu sonho. Pois é isso que eu ia falar. Aí foi o interstício. Qual que é o sentimento, assim? Olha, eu confesso, na primeira lista, em abril, março de 2013, eu fiquei muito honrado, muito empolgado, muito orgulhoso da minha figuração na lista tríplice. Pela primeira vez que estava tentando, né? Já da segunda, eu ouvi do próprio dirigente estadual do Executivo que eu seria o nome se eu entrasse na lista tríplice e tal. Então, assim, eu tinha muita expectativa da nomeação. Entendi. Meus parentes todos contavam com certa nomeação. Alguns intercessores políticos junto ao governador contavam com certa nomeação. E teve uma surpresa quando foi nomeado o desembargador Itamar, que tinha apoio do então PMDB, não de grupos ligados ao governador Marconi, mas foi uma surpresa. Eu, numa sexta-feira, absorvi aquele golpe, aquela decepção, entre aspas, de não ter sido nomeado, mas ele sempre soube de tudo, talvez não era o meu momento, não seria o meu momento. E aí, os parentes mais próximos desencantaram com a possibilidade. É um cargo político, é um cargo muito relevante no Estado, essa indicação de desembargador nomeado pelo governador, principalmente do egresso da OAB, porque do egresso do Ministério Público, ele já é um procurador de carreira, tem seu viés político, profissional já bem enraizado. Mas o egresso da advocacia, não. Então, depende de muita política externa, via de regra. Tanto assim que os nomeados sempre têm uma conotação política partidária no Estado. Sim. Dificilmente você viu um nomeado que era um advogado pé rachado, advogado raiz, advogado de balcão, como diziam aí na última gestão. Era o meu caso. Eu nunca ocupei cargo político, nunca advoguei eleitoral, nunca advoguei para partido político. Então, eu não tinha expressão política. Mas o meu irmão, Gustavo... E nem era dono de um dos maiores escritórios de Goiânia. Pelo contrário, um escritório mediano para pequeno. Né? Eu digo, no bom sentido da palavra, um escritório medíocre. Sim. No bom sentido da palavra. Sim. Meu irmão, Gustavo, era ligado à política, era assessor do governador Marconi de segundo escalão, me abriu as portas políticas na época. Meu irmão foi muito importante nessa época, muito importante. Me apresentou alguns políticos. Mesmo assim, o Todo-Poderoso, quem tem a palavra final, não achou que era a minha vez, meu momento, e a gente não teve sucesso. Aí, minha família desacreditou um pouco, esfriou. Meu irmão não perdia a esperança, mas nunca achou que a gente conseguisse chegar nisso, ainda mais mudando a política, Marconi perdendo o poder. E meu pai, para o meu pai, enquanto vivo foi, meu pai era Deus no céu e desembargador na terra. Meu pai era uma pessoa que cresceu na cidade de Jaraguá, e Jaraguá deu inúmeros nomes para o judiciário goiano. Né? Jaraguá sempre alternou muito com Goiânia, Morrinhos, cidades do interior tradicionalmente antigas, que tinham desembargadores de famílias tradicionais. Então meu pai tinha muito respeito por desembargador. Meu pai achava que nós não tínhamos cabedal político para conseguir uma nomeação de um cargo político por excelência, que era o desembargador egresso do 5º da advocacia. Mas eu nunca desisti. Eu falava e falei, eu tive a oportunidade, o privilégio de proferir mais de uma centena de palestras nas faculdades de Direito para os alunos de Direito enquanto juiz do Tribunal de Ética. Falando sobre a ética profissional, porque nos anos de 2002, 2003, passou-se a fazer parte do exame de ordem a cadeira de ética profissional, do qual parece que até hoje tem 10 questões, 15 questões na prova. E passou a fazer ética na grade também. Mas não tinha na grade, mas tinha no exame de ordem. É verdade. Eu fui convidado, ia nas faculdades do interior, como aqui na capital, fiz mais de uma centena de palestras. Isso muito me orgulhava também, o que me deu notoriedade também na advocacia. Tenho muito orgulho dessa época. Então, eu nunca falava, olha, o senhor vai tentar ser desembargador? Sim, eu vou morrer tentando ser ou vou morrer nomeado. Mas não desisto do meu sonho, do meu desejo maior. E aí, o desembargador Geraldo foi diagnosticado já sem possibilidade de voltar para o gabinete. Em 2015, para 2016, vagou o gabinete. Eu comuniquei então ao presidente Lúcio Flávio que eu seria candidato novamente. Eu sei disso, Guilherme, e vou ajudar você aqui no conselho. Oficialmente, o desembargador Geraldo... Eu quero interromper o senhor um pouquinho. Perfeitamente. É interessante, assim, não sei se o senhor pode falar sobre isso, o senhor gostaria de comentar, mas é interessante, assim, o senhor era de uma outra gestão da OAB, né? Eu era rotulado como da OAB Forte. É isso. Mas deixando claro que nem a diretoria da OAB Forte me apoiou. Mas eu era rotulado da gestão anterior
porque eu permaneci quase 14 anos no TED, enquanto essa OAB esteve no poder. E como foi essa transição? O senhor senta com o novo presidente, Lúcio Flávio, Veja bem, que vem trazendo uma nova ideia eu estive com o Lúcio, de oposição à AB Forte. Como é que foi essa recepção? Sempre tivemos muita cordialidade, respeito. Na campanha do Lúcio, na primeira campanha do Lúcio, ele não teve êxito, o Henrique Tiburcio foi reeleito em 2012, eu já tinha conversado com o Lúcio, já foi me procurar para pedir apoio do meu escritório, que era o escritório médio, que era o formador de opinião, advogava para a CELG, era um dos líderes lá dos escritórios terceirizados da CELG. E eu confesso que fiquei bem em cima do muro, não trabalhei nem para um nem para outro, mas embora fosse juiz do TED ainda e já candidato da primeira lista, que foi o desembargador Nicomedes nomeado. Aí em 2015 eu visitei o presidente Lúcio Flávio, expus para ele meu sonho, falou, não, Guilhermão, pode contar com o meu apoio aqui no Conselho. Foi a frase dele para mim. O desembargador Geraldo aposentou oficialmente 22 de dezembro de 2017. Já estava no recesso, quando saiu a aposentadoria dele, último dia de atividade judicial. Em janeiro comecei minhas visitas oficiais aos conselheiros. E ali eu estreitei a amizade com 4, 5 conselheiros e conselheiras que marcaram a minha vida definitivamente, do qual tenho muita lealdade e gratidão para com eles. Mas não foi fácil. Por quê? Porque alguns conselheiros que tinham seus candidatos e o meu handicap, meu currículo era forte, não queriam que eu entrasse na lista. Então, mais uma vez, o senhor não foi um dos 6 nomes? Não. Veja bem, dessa vez foi pior. Pior. O próprio conselho, tinham pessoas, conselheiros, porque das vezes passadas não tinha conselheiro que me rejeitava. A diretoria que não queria. Dessa vez eu tive um foco de conselheiros que começaram a divulgar, propagar que eu era da OAB Forte. Exatamente. E que a gestão não podia me dar atrapalhar E, de fato, a diretoria da OAB dessa vez tinha 8 nomes para 6 vagas. Eu não era nenhum dos 8. Tinham 8 para 6 vagas. Sugeriram 8 nomes para 6 vagas, fecharam e o presidente Lúcio tinha um controle muito grande do conselho. Eram 47 votantes, 33 nomes fechados com o presidente. Então ele sugeriu, olha, vamos sugerir 4 nomes para todos votarem e 2 os senhores escolhem dentre esses 8. Essa foi a sugestão que a diretoria reuniu com o conselho para poder fazer. E o senhor era o 10º nome? Eu era o 10º nome. Eles fizeram uma votação prévia lá, na quinta-feira, que antecedeu a sessão da sexta-feira, eu fui o 10º nome. Mais uma vez, o senhor correndo por fora. Mas fui dormir à noite, na quinta-feira para a madrugada de sexta, numa ansiedade, numa angústia danada. Falei, poxa, hoje eu, com 58 anos, ficar fora de uma lista tríplice para mim vai ser uma humilhação para mim. Mas eu não vou desistir. E cheguei no conselho no outro dia, com fé que esse cidadão me inspirou a ter, nunca deixei de ter. E trabalhei, os meus conselheiros lá angustiados tal. Tivemos a sabatina, em que mais uma vez, eu acho que eu empolguei pela minha fala. Eu lembro que o conselho me aplaudiu de pé quando eu sabatinei. Isso me deixou muito emocionado. E começamos o escrutínio. Primeiro escrutínio, 3 nomes passaram, que a diretoria queria. No quarto, passou mais um, Dr. Luiz Inácio Medeiros, que a diretoria queria. Sim. Sobraram 2 vagas no terceiro escrutínio. Nisso, o meu sócio, que hoje é titular do escritório e conselheiro, Dr. Moacir, que eu coloquei como juiz do Tribunal de Ética lá na gestão do Lúcio Flávio, falou assim, dessa vez, chefe, Viola foi pro saco, nós não vamos ter sucesso. Falei, não, Moacir, não vou desistir não. Levantei e fui lá no Lúcio, na mesa, estava o presidente Lúcio Flávio sentado, a doutora Deusira à direita dele e o doutor Roberto Serra Tesoureiro à esquerda dele. Ele falou, Guilhermão, como é que tá? Assim, presidente, eu não vim cá pedir seu apoio, nem o seu voto. Muito embora o senhor tenha me prometido isso em 2015. Mas eu vim pedir para o senhor liberar a sua base. Não impor nome para a sua base, não. Porque senão o senhor corre o risco de eles rebelando contra a sua imposição, apoiar candidato de cunho político. O senhor não quer que entre nenhum candidato político nessa lista. O senhor gostaria que entrasse 6 genuínos advogados. Nesse exato momento... É lá que começou essa história do advogado, de balcão e tal. Exatamente. Já tinha alguns conselheiros, dentre eles o doutor Fabrício Brito, brigando muito para que fosse só advogado privado, nem procuradores pudessem concorrer na lista. Sim, sim. Nesse exato momento que eu falei isso com ele... Para não engessar depois a escolha do governador. Nesse exato momento estavam vindo 2 conselheiros que eram os baluartes dele,
para fazer política no Conselho, que era o hoje presidente, doutor Rafael Lara Martins, Sim. e o conselheiro, doutor Marco César, que é sócio do presidente Lúcio. Sócio do Lúcio. Os dois estavam vindo para falar com ele. E eu em pé aqui embaixo, 11h15 da noite, 23 horas, da sexta-feira, 18 de maio de 2018. Eles falaram para o Lúcio, presidente, não estão querendo repetir o nome do fulano de tal ali mais não, a terceira vez não. Ele olhou para mim, olhou para ele e falou, então tá bom, então pode liberar a base. Ele liberou a base, eu fui sentar. Aí veio os conselheiros, eu acho que vai dar certo o seu nome. Aí começou o escrutínio a apurar, tinham 2 vagas. Então, cada conselheiro podia votar em 2 nomes. Aí dizia, Guilherme e fulana, Guilherme Ciclano, Guilherme Beltrano. Resultado, eu tive 30 votos, dos quais 27 eram dos 33 que ele dominava a base. Entendi. Entrei com 30 votos quando eram precisos 25. Na segunda-feira, pós-sexta-feira, eu vim ao tribunal e hoje 2 colegas, que eu reputo importantíssimos no meu sucesso, falaram, dessa vez o senhor tem que vir, o senhor tem que chegar. Falei, então, desembargadores, vocês têm que fazer uma lista que não vai ter pressão política no governador José Hélito. Como? Falei, coloquem juntamente comigo na lista esses outros 2 nomes. Será? Falei, será. Porque aí o governador vai estar livre para escolher, inclusive consultando no tribunal, quem que vocês gostariam de ver no tribunal. Porque afinal de contas... O advogado Geraldo, de balcão. Afinal de contas, Geraldo, eu penso, desculpe o juízo que eu vou fazer, eu não tenho vergonha de externar minha posição, mas eu penso que como o desembargador é nomeado para servir no tribunal, nada mais justo do que essa nomeação, essa escolha, terminasse no tribunal. E não com o chefe do executivo. Entendo. Você está entendendo? Porque, olha bem, o tribunal seleciona 3 nomes de 6 e dá para o governador. Mas o tribunal poderia escolher um desses 6, porque é aquele que ele reputava mais apto, mais confiável para trabalhar aqui dentro. Então eu entendo que essa escolha, essa indicação da OAB, poderia se encerrar no tribunal e não de forma política. Nem sempre ela é muito justa do ponto de vista profissional. Nem sempre essa escolha política satisfaz os anseios do advogado da própria OAB. Falando assim, o senhor teria sido escolhido na segunda vez? Ou na própria primeira. Talvez, porque se o senhor teve mais votos que o desembargador Itamar, não, talvez o senhor fosse o mais para o tribunal. Exatamente. Né, o melhor e dessa vez o tribunal fez uma lista imparcial. Não entrou nenhum candidato que politicamente pudesse apresentar pressão no governador Zé Hélito. O tribunal votou, eram 17 votantes, eu tive 15 votos. De novo, os mesmos 2 que não votaram em mim em 2013. Perdão, um deles não votou em mim em 2013. O outro tinha entrado e não votou em mim também. Então, a gente sabe, eu tive 15 votos de 17. Desta feita, o governador Zé Hélito ligou para o presidente Gilberto Marques e perguntou, presidente, o senhor tem alguma preferência? Sim, governador, a escolha é sua. Disse, então, eu vou nomear o doutor Guilherme Isaac, que é a 3ª vez que ele vem, foi o mais votado aí no tribunal, vou satisfazer o anseio do tribunal. Tá de bom tamanho, muito obrigado. Ele me chamou no palácio, assinou a nomeação, pedindo apenas que eu defendesse os interesses do Estado de Goiás. Agradeci muito, disse para ele, enquanto aqui estivesse, seria um leal defensor da justiça, do judiciário, honraria a indicação dele, a nomeação dele, como um bom desembargador, moralmente correto, e que tentaria ser o menos injusto possível, porque justo, só esse aqui foi, né? Quando a gente tenta ser justo, a gente está sendo o menos injusto possível. E assim atuei. Cheguei, fui muito bem acolhido pelos meus pares. Foi no mesmo dia? Quando... Não. A nomeação, o tribunal votou a lista no dia 11 de junho de 2018. Aí no dia 12... No dia 12 publicou a nomeação. Pois é, aí no dia 12... O tribunal votou a lista aqui às 14 horas. Às 20h30 desse mesmo dia, ele me chamou no palácio e assinou o decreto de nomeação. Mas no mesmo dia, à noite. Entendi. E aí a nossa posse foi no dia 28 de junho desse mesmo ano. Eu assumi o gabinete dia 2 de julho deste mesmo ano. 2 de julho, segunda-feira, nós fizemos reunião, você foi também designado para compor minha equipe, buscamos você no gabinete, salvo engano, o desembargador Paganucci, você estava para lá, parece, não é isso? Estava no Paganucci. Mas você não estava como assessor, você veio ser um assessor meu aqui. Isso. Fizemos algumas reuniões, e você se lembra bem, chegamos no gabinete na segunda-feira, dia 2 de julho, o gabinete já estava
sem desembargador titular há 18 meses, estava concluído nesse gabinete para decisões, para análise de despachos, 1.440 processos aqui. Cada assistente assessor tinham para analisar em torno de 140, 150 processos. Nós tínhamos aqui no gabinete 124 processos com mais de 100 dias parado aqui dentro. O CNJ não admite isso, recomenda que não deixe processo passar de 100 dias no gabinete, né, para analisar. E nós empreendemos aqui uma força-tarefa. Eu pedi a ajuda dos meus assessores e assistentes. O meu gabinete, o sucesso dele não é meu. Foi e é dos assessores e assistentes que eu sempre tive. Essa equipe, eu digo que é uma equipe sui generis e única. Todos se doaram para cá 8, 9 horas por dia no primeiro mês. Zeramos os processos com mais de 100 dias no gabinete. 3 meses depois, no mês de outubro, nós estávamos trabalhando com os processos do mês. Eu passei a dar 1 dia de folga no mês para cada assistente e assessor, você se lembra disso? Nunca sexta-feira, porque a sexta era o dia pior para a gente. E tive o privilégio, juntamente com essa equipe, de já em 18 de janeiro de 2019, 6 meses depois de estarmos no gabinete, zerar pela primeira vez o gabinete. E desde então, toda sexta-feira e todo último dia do mês, nós terminamos com 0 processos concluídos no gabinete. Hoje, os assistentes e assessores que começaram comigo com 140, 150 processos para analisar, trabalham com 0 processo para analisar. Eles trabalham com os processos do dia. Da semana. Eu amanheço segunda-feira com 0 processo, chega 3, 4, 5 processos para cada um. Quarta-feira nós já estamos com processo de terça, de quarta, não estamos de segunda. Quinta-feira já terminamos o dia, ontem eu terminei o dia com 4 processos no gabinete e agora nós já devemos estar zerados já, para passar o final de semana zerado. Essa é a filosofia nossa, em que todos trabalham desse jeito. Todos vão para casa sexta-feira, sem preocupações, sem nada. A gente sabe o que é um gabinete. Você vê que para a gente poder trazer isso aqui para atualização, para zero, foi muita dedicação temporal também. Todos dedicaram. E o sucesso desse gabinete aqui, número 62, é graças aos 14 servidores que eu tenho aqui dentro. Se não fosse eles, claro que o desembargador Guilherme não estaria zerado. Certo? E uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, quando eu fui trabalhar com o desembargador Guilherme, eu já tinha quase 10 anos de tribunal. Hoje eu fazendo 12, indo para 13 anos. E teve com uns 3 ou 4 desembargadores, né? Indo para 5, né? Camargo Neto, Baganuti, Zacarias, Geraldo Gonçalves, Paganuti, Guilherme e agora o desembargador Fábio. Mas em 10 anos de tribunal, antes de trabalhar com o desembargador Guilherme, eu nunca tinha visto pedir café e água para o advogado. Eu achei, para mim, aquilo foi o máximo o dia que eu vi a primeira vez. Porque nós temos serviço de garçom dentro do tribunal e ele serve água e café para os servidores, né? Para o desembargador, para os juízes, para nós também, entra no gabinete, né, e tal. E aí ele virou e falou assim, liga lá na Copa, pede para a menina trazer um cafezinho, água aqui para os doutores e tal. Naquela época, nós não estamos falando em pandemia, né? Você atendia todo mundo, os advogados na sala e tal. E aí eu achei aquilo o máximo. Eu falei, não, só um cara que viveu realmente a advocacia, que ficou do outro lado do balcão, que ralou mesmo, chega aqui, ele consegue externar no atendimento o que ele gostaria que fizesse com ele. Se o senhor fosse orientar um advogado, faça sustentação oral. Faça sustentação oral, doutor. Faça sustentação oral, peça audiência presencial. E digo mais, é muito comum, e aí eu não atribuo muita faculdade, não. As faculdades de Direito, hoje a gente existe uma proliferação do curso de Direito muito grande. Quanto da gama de concurso em que paga 5, 7, 10, 15, 20, 30 mil reais inicial. Então, a pessoa busca o curso de Direito não para ser advogado, mas para fazer concurso público, que existe bacharelado em Direito. Mas é muito importante o advogado, esse que exerce a advocacia, ter noções, traquejo sociocultural. O que é isso, desembargador Guilherme? Doutores, é saber falar e saber calar. É serem oportunos nas suas manifestações. Isso abre portas com magistrados que o senhor não tem ideia. Eu, ao longo da minha vida, nunca me indispus com nenhum magistrado, nenhum desembargador, nunca. Porque a gente tem que saber... Mesmo se o senhor estiver certo. Mesmo. Isso não quer dizer subserviência, não, doutor. Humildade para abrir portas e janelas. O advogado que se faz ouvir, ele não grita, ele não ameaça, ele não representa. Ele fala, mansa e claramente a sua verdade, como já dizia Cid Moreira nos poemas hindus.
A gente tem direito de expor nossas ideias, de forma mansa e clara. Então, eu digo para os senhores, juntamente com o curso de Direito, se tiver a oportunidade de ler um pouco sobre a boa doutrina da educação, do comportamento nas lides jurídicas, façam isso, é muito importante. Eu atribuo, digo muito, o advogado é a peça mais importante do judiciário. É aquele ente que tem que ser o que mais sabe falar e mais sabe escrever bem. Por quê? Porque o concursado, o efetivo, o servidor, está ali, pronto e acabou. O advogado tem que causar boa impressão. Então tem que saber escrever bem, tem que saber falar bem. E de forma simples, como dizem aí alguns grandes cidadãos, exemplos. Não é rebuscado. Não. É escrever corretamente, com concordância, ser objetivo, trazer mastigado. Porque o magistrado, pelo volume de serviço, ele já não vai pesquisar, não vai fazer muito, destrinchar muito o que o senhor escreve. E digo mais, eu lembro de Djalma Fogaça, né, o cozinheiro, aquele mestre, masterchef, o simples é mais. Não queiram ser sofisticados ao ponto de querer se complicar. O que merece ser dito, poucas palavras bastam. E o que merece ser feito, merece ser bem feito. Nós temos nossas frases aqui, né, Geraldo? Sim. Não existe muro nem limitação para aquele que se acredita ser gênio. Não tem barreiras para os senhores. E uma única frase que eu termino dizendo: façam o que tem que ser feito, onde os senhores estiverem, com o que os senhores dispuserem. Não se limitem pelo tempo, pelo espaço. Criem. As pessoas que vencem nessa vida são aquelas que buscam as situações que precisam para vencer. E quando nós encontram, as criam. Viu, Geraldo? Se eu puder somar mais... Eu tenho 3 perguntinhas para encerrar. Eu acho que você já respondeu 2, mas eu vou fazê-las por uma questão de compromisso mesmo. Qual foi, o senhor explicou muito bem aí, mas qual foi o momento assim, mais difícil da carreira? Seja na advocacia, teve algum momento assim que o senhor ficou muito derrubado, na advocacia, o momento mais difícil meu foi financeiro, só financeiro. Eu já com 37, 38, 40 anos, 44 anos, e às vezes eu tive, graças a Deus, pai e mãe, que podiam me aportar um pouco de segurança financeira. Não recorri a eles sempre, mas se eu precisasse buscar alguma coisa para o colégio dos filhos, para consertar um carro que eu tive uma batida, para ajudar um filho nisso aqui, podia recorrer aos meus pais. Às vezes eu ouvia uma reclamação do meu pai, mas nossa, você nessa idade ainda dependendo de mim para alguma coisa, era ruim para mim. Pois é, quanto tempo o senhor já tinha de escritório aí, com 40 anos? Ah, não. 2010, já com o escritório já, há 14 anos aqui em Goiânia, né? E mesmo assim, às vezes... Dificuldade financeira. Entendi. Realmente, a advocacia exige perseverança, dedicação e trabalho diferenciado. Não sendo assim, só se os senhores já começarem no escritório de nome, escritório grande, ou pai, irmãos, tios, advogados, que vão botar o senhor no mercado de trabalho já enraizado, já firmes. Mas isso não é estímulo para mudarem de ramo, não. Aquela pessoa que gosta da advocacia, que tem prazer em advogar, se intitula um advogado romântico, vai ter sucesso, sim, profissional e financeiro. Só que o sucesso financeiro demora um prazo para poder conquistar seu cliente e a parte ex-adversa. Eu, por inúmeras vezes, fui procurado por parte ex-adversa, porque gostaram do meu trabalho numa audiência, no acordo que fizemos, gostaram do meu trabalho. Entendi. Eu acho que já respondeu, mas qual foi o momento de maior sucesso da carreira? Foi ser desembargador ou... Eu não atribuo o momento de maior sucesso, não. O momento de maior sucesso da minha vida foi quando Deus disse assim, sim, aconteça como você está desejando. Foi eu ter ingressado na OAB, num momento que parecia que era improvável, impossível. Ali, ele pediu, minha mãe que já estava lá pediu, e ele permitiu que acontecesse. Quando ele permitiu que acontecesse, a cabeça de quem estava votando mudou. Então, esse momento foi responsável pelo maior momento de sucesso da minha vida. Porque é bom dizer, nós somos seres humanos. Nós temos vaidades vãs, mesquinhas, do plano terreno, aqui, humano. E a minha vaidade, Geraldo, eu digo que eu sou 100% satisfeita. Qual é? Ser reconhecido como um bom desembargador. Ser reconhecido como um desembargador que representa bem os anseios da advocacia goiana. Ter o respeito dos meus pares e dos advogados. Para mim, esse
é o meu maior sucesso. Eu não espero mais da minha vida profissional. Claro, se eu tiver a oportunidade de ascender a tribunais superiores, eu acho que se Deus não me limitou, eu gostaria de estar lá. Mas o meu maior sucesso é o reconhecimento dos meus pares e dos advogados goianos como quem cumpre a sua obrigação de forma satisfatória. Não é... O senhor é professor, deve ouvir alguns comentários, deve ter alguns... Eu não preciso, né? Não preciso ficar aqui enaltecendo o trabalho do senhor. Mesmo né? porque eu estou cumprindo a obrigação, né? Não, eu não mereço enaltecimento, assim, eu mereço reconhecimento só. Não, a OAB já fez isso, os advogados já fizeram isso, as pessoas já viram, os próprios desembargadores aqui, colegas do senhor hoje, veem isso, né, do senhor. Então, assim, o senhor trouxe o senhor pode ter certeza. O senhor modernizou. Eu me lembro bem, eu quase fui levado às lágrimas aqui, que com 6 meses que eu estava nesse gabinete, ainda em 2018, um advogado jovem de 27 anos chegou para falar comigo aqui, sentou, falou assim, desembargador, vocês não reparam, eu estou muito nervoso, é a primeira vez que eu despacho com um desembargador, eu não sei, nem acho que eu estou um pouco tremendo, fica tranquilo, fica à vontade, eu passei por isso muitas vezes. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa, o senhor me deu um ânimo para dizer que uma pessoa como eu pode chegar onde o senhor chegou. Me senti tão emocionado com aquilo, porque eu inspirei advogados jovens e materialmente pouco abastados. Isso me fez ver que eu servi de exemplo e de estímulo para muitos na carreira. Isso me emociona. Aí eu vou falar para o senhor. Por isso é que eu queria muito começar com o senhor. Eu falei, esse projeto de entrevistas tinha que começar com o desembargador Guilherme. Me sinto honrado. Porque o senhor é exatamente esse exemplo claro do sucesso. Peço desculpa pela emoção, mas me sinto honrado, porque para mim até hoje, eu estou em campanha para vir para cá. Para mim até hoje é a primeira semana minha no gabinete. Para mim até hoje, eu preciso de trabalhar para cumprir essa obrigação que eu estou cumprindo. Porque o que eu faço aqui dentro não é nada extraordinário. E para terminar, se conselho fosse bom, qual que o senhor dava? Não desistam dos sonhos dos senhores. Tem uma frase também minha aqui, das frases que eu gosto de repetir toda semana para os meus servidores. Se você pode sonhar, você pode fazer. Deus não permite que você sonhe sonho impossível. Busque essa situação para você poder realizar seu sonho. Não desistam. Esse é o único conselho que eu passo, porque é a minha experiência de vida. Eu sonhei muitos anos de chegar aqui. Sinto feliz realizado com o meu sonho profissional. Não sei se eu estou no ápice do que Deus espera de mim, do que eu posso dar para o trabalho, para o judiciário, mas me sinto 100% recompensado, feliz demais de fazer o que eu faço. Acima de tudo, motivado para continuar cumprindo a minha obrigação. Desembargador, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não tenho palavras para agradecer. Agradeço a oportunidade. Meu gabinete está aberto para os estudantes, para os estagiários, para os bacharéis, que devem visitar, vir conversar comigo. É um prazer recebê-los todos. Eu imaginei, confesso que eu imaginei uma entrevista boa, mas não dessa excelência. Eu agradeço a oportunidade. Muito satisfeito. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom, acho belas palavras. Eu quero agradecer à produção do Alano Mota e do João Paulo, que estão aqui conosco. Obrigado, senhores, também. Gravando o vídeo conosco. E agradecê-los por nos assistirem. Muito obrigado, uma boa semana para todos.